Fala, bitolados! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês foram? Estão conseguindo fazer o que a gente está propondo aqui? Muita gente achou o dia de ontem o mais difícil, e ele era para ser difícil mesmo, né? Porque é a base de tudo. Eu achei que ia ser mais leve, gente. Eu acho que não. Eu acho que faz muita diferença a interpretação de texto. Muitas pessoas não estão acostumadas. Muitas pessoas, às vezes, acham que tem uma interpretação de texto melhor do que tem. E na hora de fazer um desafio como esse, sentem dificuldades. Está sendo desafiador. Isso é bom. Isso é bom, a ideia é essa. Você supera seus limites e vou ver que você é capaz. Eu tenho certeza que depois desse desafio aqui, nós vamos ficar 7 dias totalmente imersos em uma coisa diferente. Uma coisa que normalmente quem segue tem resultado. Cara, você vai sentir muita diferença depois. No dia 8, quando você começar a estudar talvez de forma mais independente, vai ficar tudo mais fácil. Né? E você vai começar a sentir resultados. Mais seguro, com certeza. Né? E você precisa continuar. E a gente vai ajudar exatamente nesse dia bônus sobre isso. Para você montar um planejamento para validar isso que você fez durante esses 7 dias. Não adianta nada você parar, fazer o desafio e parar. Você precisa continuar. Um achou interessante, a outra moça respondeu que gostou de ontem, que acertou bastante questões de português fazendo isso. Isso, e a ideia é essa. Legal. E você vai perceber que você vai evoluir. Você vai começar a acertar muito mais questões depois de fazer isso. Então, vocês já sabem, principalmente quero falar com a galera, tem muita gente chegando, muita gente mandando mensagem, eu não consegui fazer o desafio antes, posso começar agora? Pode, deve, tá? Comece a partir de hoje, pega o conteúdo de hoje e faz. Como é domingão, você vai ter mais tempo, começa a fazer de trás para frente. Volta. Tá? Você fez o desafio aqui do dia 4, terminou, conseguiu, volta e começa a fazer do dia 3, depois do dia 2. É que era legal eles fazerem dia 1 por causa do livro, né? Sim. Vai dar bastante fundamento. Sim, você pode até começar então também. Tanto faz, né? O importante é fazer, gente. Exatamente. Tá? Eles são módulos assim, a gente poderia colocar como independentes, mas eles têm conexão, tá bom? Então você pode, claro, e deve baixar o livro que está disponível para vocês. E, gente, participem do sorteio. Se você não está participando ainda do sorteio do pacote VIP e da mentoria comigo de 1 hora, tá perdendo a chance, né? No nosso feed, você vai ver o post do sorteio e lá tem todas as instruções. Beleza? O pessoal tá falando aqui, gostou de ontem, que foi difícil, foi puxado. Beleza. Vamos para o desafio de hoje? Você acha que espera mais um pouquinho? Não, vambora. Já tem uma galera aqui, 60 pessoas, a galera tá chegando e, como sempre, vai ficar disponível, tá bom? Vai ficar disponível aqui, nos stories e também a gente vai colocar no IGTV. Então, parabéns para quem cumpriu a meta até agora. Não é fácil e vai valer a pena. Que é um desafio e a gente colocou coisas difíceis mesmo para você sair da sua zona de conforto, beleza? Sim, e agora a gente vai entrar numa parte mais prática. Lembra que eu falei para vocês que muitos aqui que nos seguem já devem ter visto vários memes nossos falando que qual que é a coisa mais importante, o indispensável para você passar em concurso? A gente sempre fala, lei seca. E é, de fato, realidade. A gente mostrou para vocês ontem que a lei seca é o conteúdo mais importante. Só que sem interpretação de texto você não sai do lugar, certo? Principalmente do jeito que a gente propõe para vocês aqui de estudar. Um jeito mais livre, com uma evolução muito mais rápida do que a média, para você não ficar com dependência de cursinho, dependência de professor, você precisa ter interpretação de texto. Mas o conteúdo principal que você precisa ter para qualquer concurso, cara, pode ser concurso para técnico, concurso de prefeitura ou concurso de juiz, é a lei seca. Sem lei seca você não sai do lugar. E é nisso que a gente vai bater hoje. Qual que é o desafio de hoje? Nós vamos separar esse desafio aqui para quem está começando, para quem já está estudando também, e também vamos dar uma dica a mais aqui para a galera que é formada em Direito, tá? E vai fazer concurso voltado para analista, inclusive também para técnico do TJ do Distrito Federal. Tem um perfil de prova muito parecido com prova de analista, eu já vou explicar isso. Para quem está começando, você pode pegar o texto compilado da Constituição no site do Planalto ou no seu material enxuto, para quem já tem. Sim, porque o material enxuto ele tem algumas explicações, para você contextualizar as coisas, isso ajuda. E assim, hoje a gente vai direcionar vocês para estudar a Constituição, porque a Constituição vai cair em qualquer concurso, certo? Sim. Ela é a base de tudo. E a gente separou os artigos, que são os artigos principais de todos os concursos. Isso. Tá bom? Aí você vai ler dos artigos 1 a 13... dos artigos 18 a 37... Não, 1 a 13, 18... Perdão.
37 a 41 e 92 a 135. Tá bom? Que basicamente são os direitos e garantias fundamentais, tem a divisão da organização do Estado, a administração pública, todo concurso vai pedir essa parte de administração pública, cai muito, tá bom? E também a parte de direitos fundamentais, claro, todo concurso. E a outra do Poder Judiciário. A parte, se você vai fazer concurso do Judiciário, cara, você tem que saber, tem que, ter memorizado praticamente dessa parte inteira, na verdade, do 92 ao 135, que fala do Ministério Público também, tá bom? Você precisa ter esse conhecimento na cabeça. E o que você tem que fazer? Requisinho simples para quem não é formado em Direito, não está acostumado. Gente, tudo isso está disponível no site, tá bom? A gente não vai ficar aqui toda hora detalhando o número dos artigos, porque já está disponível na bio. E eu vou pôr nos próximos stories também, isso, tá bom? Tá? Tem lá tudo certinho para vocês consultarem e estudarem só isso. E por que a gente fala, né, para vocês estudarem esses artigos especificamente? Porque se você pegar um edital, você vai abrir, você vai ver que ele, quando ele fala de Constituição, ele dá para você os tópicos que você tem estudado. Sim. Então, quando eu virava e falava aqui no canal, eu estudei a Constituição toda em um dia, o pessoal falava, nossa, mas é impossível, a Constituição é enorme. Gente, quando eu falo que eu estudava a Constituição toda do meu concurso em um dia, eu pegava o edital e eu ia vendo exatamente o que ele cobrava da Constituição. Eu não saía lendo loucamente a Constituição sem saber se aquilo ia cair ou não. Porque não faz sentido fazer isso. Então, se você tem algum concurso, você já selecionou, pegou o edital lá nos desafios anteriores, pega o edital da parte de Constituição e vai vendo desses artigos o que cai na sua prova. Sim, exatamente. Se você já definiu a sua estratégia, já sabe qual concurso você vai estudar, você pode adaptar isso daqui que a gente está mostrando. Você pode estudar só o que é cobrado. Por exemplo, alguns concursos vão pedir coisas que não estão aqui. Por exemplo, o processo legislativo. Entendeu? Se o seu próximo concurso pede processo legislativo e não pede, por exemplo, a parte do Ministério Público, você estuda a parte do processo legislativo e esquece o Ministério Público. Você não precisa estudar a Constituição inteira. Você precisa entender que e você precisa ler o seu edital, ele é seu norte. Por isso que foi o primeiro desafio. O edital ele tem limites. Lembra que eu falei para vocês aqui que concurso não é show do milhão? Não é quem sabe mais sobre Constituição, sobre direito em geral que vai passar? Não. O edital ele tem regras, ele tem limites. Você olha o conteúdo programático, você vai ver lá em Constituição, eles são obrigados, são obrigados não, mas eles põem isso como regra, né? Eles colocam os tópicos da Constituição que vão cair. Existem alguns concursos, principalmente concursos muito mal feitos, e o cara põe lá, Constituição Federal, ponto. Nesse caso, você não tem como fugir. Vai ter que ler tudo. Você vai ter que estudar toda a Constituição. Mas mesmo assim, você pode confiar, esses artigos que a gente está colocando aqui são os mais recorrentes em provas. É só pesquisar. E principalmente, quando você começar a fazer questões, você vai começar a identificar os artigos, os incisos que são mais cobrados em provas. Mas você pode e deve esgotar o edital e ter o conhecimento de tudo isso que a gente está mostrando para vocês aqui. Tá bom? Então, desafio para quem está começando, lê esses artigos da Constituição que a gente vai deixar aqui, tá bom? Tá. Olha, uma dica importante. Procurem entender os artigos, tá bom? Não leiam, passem batido, não entendi, vou pro próximo, não. Tentem entender, tá bom? Isso, você lembra que a gente falou ontem sobre interpretação de texto? De você ler o texto, conversar com ele, fazer automaticamente aquelas paráfrases que a Natasha falou, sabe? De você realmente entender o conteúdo da lei, você fazer um mapeamento na sua cabeça daquele conteúdo da lei, você vai fazer isso. Se é a primeira vez que você está lendo a Constituição, talvez demore mais, tá bom? Hoje você vai ficar talvez o dia inteiro, e a gente se programou para isso, na verdade. Para você ficar o dia inteiro estudando a Constituição, fazendo esse trabalho de interpretação de texto, porque memorizando a segunda leitura depois vai ser mais leve, você já vai saber do que se trata, entendeu? E assim vai fluindo, aí o negócio vai indo. Isso, entendeu? Conta aí, quanto tempo você demorava para ler a parte da Constituição? Quando eu comecei a estudar, eu demorava 3 dias para ler esses artigos da Constituição. Então assim, era muito devagar mesmo, me dava sono, eu não entendia nada, eu tinha que ficar parando toda hora para pesquisar. E no final, mais pro final, quando eu já tinha acelerado meus estudos, quando eu decidi fazer o que o Gustavo estava propondo, eu lia em 3 horas. Então assim, é uma coisa natural. Quanto mais você lê o mesmo livro, o mesmo material, você vai se identificando com ele, você vai ficando mais rápido, a leitura vai ficando mais dinâmica e você vai conseguindo vencer, entendeu? E você consegue ver tudo com mais velocidade e mais qualidade, que é isso que importa. E sem perder o entendimento, isso. Entendeu? Então é um processo de repetição e você precisa começar.
todo mundo teve um grande bloqueio no começo, todo mundo teve um obstáculo maior no começo. Só que quem insiste chega nesse ponto de conseguir estudar a Constituição, de revisar, reler todo aquele conteúdo que você já estudou em 1 a 2 horas talvez. Tá bom? Então isso é totalmente possível. E uma dica aqui, ó, que facilita muito, então, mas muito mesmo. Então não se desespere hoje. Se você está começando, ó, nunca estudou a Constituição, você vai entrar no site que a gente vai colocar, que está lá disponível no site, que é o site do Planalto, e você vai ver que lá em cima tem um linkzinho dentro da página da Constituição do Planalto que fala texto compilado ou versão compilada. Agora eu não me lembro exatamente a nomenclatura, mas procure lá, eu acho que é texto compilado. Quando você clica em compilado, uma mágica acontece porque, sabe aquele texto que fica todo riscado, taxado na Constituição, em qualquer lei? O Planalto organiza e o texto compilado só mostra para você o texto que está válido, o texto que é vigente. E você só precisa estudar o que está vigente hoje. O riscadinho é que já foi cancelado, já foi alterado. Já foi revogado, entendeu? Quando você clica no compilado, cara, e tudo isso facilita muito, principalmente nesse processo que a gente fala aqui, ó, de você conseguir ler de forma mais rápida e entender melhor. Porque, claro, quando tem aquele texto riscado, às vezes, tipo, te confunde. A parte visual, ó, que você está olhando ali, né, tipo, te trava. Você fala assim, porra, cadê a parte? Às vezes ele te engana até, né? E você quer ler, né? Porque você fala, nossa, por que será que foi cancelado? Não, então não é se pior. preocupe com isso, tá? Foi revogado? Cara, eles não pedem histórico da Constituição. Eles fazem questões práticas atualmente baseadas no texto vigente. Então isso daí ajuda bastante. Para quem já está estudando, o desafio vai ser ler esses artigos da Constituição 2 vezes. Sim. Hoje, no mesmo dia, ou seja, você fazer um ciclo e repetir esse ciclo, que nada mais é que uma revisão, uma releitura, tá? No mesmo dia. Isso. Para você que já leu, já passou por esse processo inicial, vai ser muito mais fácil. Falando, eu tenho certa intimidade com a Constituição. Então, maravilhoso. Você vai ler 2 vezes tudo isso e vai ainda, ó, fazer de 20 a 40 questões, tá bom? Isso, no mínimo 20 questões. E você vai fazer ainda, eu recomendo engenharia reversa. Tá bom? Para você memorizar muito bem aquele tópico. E a sua dica, Gu, para quem está estudando para nível superior? E primeiro, ó, uma coisa também. Cara, se você está fazendo aqui, ó, você está se dedicando de verdade. Você falou, agora eu começo a estudar essa desgraça, eu vou dominar e vou para cima. Você conseguiu estudar toda a Constituição do jeito que a gente pede aqui também, né? Todos esses artigos, faça questões também. Igual a gente falou para a galera que já está num nível mais avançado, que já leu a Constituição, que já está habituada. Faz isso, tenho certeza que vai valer a pena. E você vai ainda, de preferência, não vai fazer questão, cara, fazer questão só por fazer, sabe? Você aperta, não, errei, foda-se, vou continuar. Para mim, isso daí, eu só fazia isso quando eu estava extremamente cansado, naquele ponto de parar, sabe? Que eu não aguentava mais, isso acontece, nós somos humanos. Quando eu estava nesse ponto, eu fazia questões aleatórias desse jeito, só para não parar mesmo. Só que, na minha opinião, é um tiro no pé, só faça isso em último caso, só para você não parar. Faça engenharia reversa. E você que já tem familiaridade também com a Constituição e vai fazer algumas provas de nível superior, a dica é você ler a Constituição e o Supremo, né? Sim, ó, se você já é formado em Direito e quer fazer concurso para analista, e principalmente, gente, você tem que aprender, se você é formado em Direito, isso é muito mais fácil. Você precisa aprender o perfil da prova. Dá uma olhada na última prova desse concurso. Provavelmente você vai perceber que, além do texto da Constituição, que é o que normalmente eles pedem para nível médio, é só o texto da Constituição, texto da lei mais interpretação, para nível superior, normalmente eles pedem texto da Constituição, em regra, súmulas vinculantes do STF, e às vezes eles pedem súmulas normais do STF e também algumas decisões emblemáticas do STF. Ou seja, eles pedem lei mais jurisprudência. Se você é formado em Direito, você está entendendo do que eu estou falando, certo? Espero que você esteja entendendo, senão você precisa se aprofundar nisso também. E a aprovação ágil, inclusive, ajuda você nisso. O que você pode fazer para estudar isso de forma efetiva com uma ferramenta grátis, que é a mais confiável do que qualquer organização, que qualquer cursinho pode oferecer para você? Você vai ver o link que tem lá no nosso desafio de um documento que se chama A Constituição e o Supremo, ou o Supremo e a Constituição? A Constituição e o Supremo. Eu nunca sei se é a Constituição e o Supremo ou o Supremo e a Constituição. Acho que é o Supremo e a Constituição, tá? E você pode baixar esse documento em PDF. Eu recomendo que você baixe, eu sempre baixo ele atualizado de tempos em tempos, porque vai que eles tiram do ar. Fica com esse documento no seu computador. Mas você pode, no navegador mesmo, apertar lá e você vai ver que basicamente é uma Constituição comentada, com as decisões principais, com súmulas do STF, por exemplo, o inciso 50 do artigo 5º, aí tá o texto de lei lá e embaixo tem
súmula vinculante relacionada àquele tema, súmula relacionada àquele tema, as decisões mais recentes, que são paradigmas que importam realmente sobre aquele tema. Então, se você vai fazer concurso para analista e você identificou, que provavelmente é isso que acontece, que na sua prova pede jurisprudência, pegue esse documento e estude, não só a lei seca, mas já estude relacionando a lei seca com as decisões do STF, que é o que realmente importa, tá bom? Claro, se você verificar que, tem conteúdo doutrinário, pega o nosso vídeo de bibliografia e também dá uma lida nisso de tempos em tempos, porque é importante. Mas, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, mesmo para quem é analista, estude a lei seca, tá? Dê prioridade para a lei seca. Se você não sabe a lei seca, você nunca vai conseguir entender plenamente a jurisprudência. Você nunca vai conseguir entender plenamente a doutrina. O nosso direito é um direito escrito, não é direito de costume. O mais importante é a lei seca. A doutrina e a jurisprudência, elas são derivados da lei seca. Eles analisam a lei e fazem interpretações e fazem decisões, certo? Então, se você não tem essa base, você não vai evoluir na hora de estudar. Tá bom? E não, na minha visão, é um tiro no pé também você misturar esse conteúdo. Achar que você está estudando a doutrina, lá ele cita a lei. Cara, eles não citam todos os artigos. A lógica é diferente. Estude a lei separadamente. Depois que você tiver domínio da lei, você começa a partir para a doutrina e jurisprudência. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Uma da Meg aqui para vocês. Olha que fofura. Oi, Megzinha. Vamos estudar, minha gente. Vamos estudar porque ração não cai do céu, né? Banho é caro, ração não cai do céu. Agora, hoje foi uma live mais rápida, tá? Esse doc é só para quem vai fazer para analista, Aurileia. Principalmente, tá? O que você tem que fazer sempre, gente? Você precisa entender, se você tem dúvidas sobre isso também, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais ainda no desafio, mas se você tem dúvidas sobre isso, dá uma olhada nos nossos planejamentos. Em todos os planejamentos eu mostro isso na prática. Você precisa olhar para a sua próxima prova e identificar o perfil. E cada disciplina de cada concurso é um mundo. Você precisa olhar a direito constitucional do seu próximo concurso. Pega a última prova e vê qual que é o pano de fundo de cada questão. É só lei seca? Então não faz sentido você ficar se matando na legislação, na jurisprudência da STF. A única coisa que faz sentido, na minha opinião, e que eu recomendo para todo mundo, é mesmo se você vai fazer concurso do TJ de São Paulo, que é muito voltado para a lei seca, 100% praticamente, eu não deixaria de estudar também súmulas vinculantes. Tanto que você vai ver isso no nosso material. Súmula vinculante é algo muito importante. E, invariavelmente, também eles acabam pedindo alguma coisinha em provas de concursos, mesmo para nível médio. Pode ver que os nossos materiais, além de ter algumas coisinhas assim que ajudam você a entender o conteúdo da lei, súmula vinculante a gente sempre põe, porque súmula vinculante do STF é muito forte, tá bom? Então, eu recomendo que você estude isso. Mas você precisa ser um expert no perfil da prova. Se você vai fazer TJ Distrito Federal em Direito Constitucional, você precisa estudar esse documento. Você precisa, no mínimo, estudar o nosso material. O nosso material de Constitucional do Distrito Federal para nível médio é diferente de todos os outros materiais, porque nele eu coloco decisões recentes e emblemáticas do STF, eu coloco súmulas normais do STF, coloco súmulas vinculantes também, porque esse é o perfil de prova. No TJ Distrito Federal, na última prova, eles não pediram doutrina, eles pediram texto da lei, muito texto da lei também, sempre é o principal, e decisões do STF. Beleza? Então, se você dominar isso, cara, você vai muito bem na prova. Quem está perguntando quais os artigos, fiquem tranquilos, nós vamos deixar aqui o print nos próximos stories. Isso. Tá bom? Nos próximos stories. Tá beleza? Bom? Vou deixar o site também. Tem tudo lá. Tudo que a gente explicou aqui está escrito lá. Tá? A Nath, eu estudei Constituição essa semana, na terça, na segunda. Então, você pode ler a lei seca, sei lá, 8666, 8112, sabe? Administrativa. Se você estudou Constitucional, provavelmente você estudou para algum concurso, certo? Tudo que a gente fala aqui para você, gente, claro, é baseado em pessoas que ainda não sabem o que vão fazer, por isso essa indicação da Constituição, todo concurso vai pedir isso, Constituição, todo concurso vai pedir. Então, por isso que a gente escolheu essa disciplina, certo? E uma coisa também importante, por que a gente escolheu Constitucional também? Porque Constitucional é a base de todo o sistema jurídico. Tudo que você vai estudar de civil, processo penal, tem que estar de acordo com a Constituição. Inclusive, muitas questões de processo civil, processo penal, de penal, você resolve só sabendo a Constituição. Com a Constituição. Tá? Porque se você não é do direito, existe uma regra. A Constituição é a norma que eles chamam de norma ápice.
É a norma que todas as outras têm que se basear. Se a Constituição diz uma coisa, isso acontece bastante com leis antigas, por exemplo, antes da Constituição, como CLT. Se o texto da lei é diferente, ele diverge da Constituição, ele não vale. O que prevalece é a Constituição. Então tá? você tem que dominar a Constituição, cara, certo? Constituição é essencial, você vai ter que estudar a Constituição. Tá? Eu recomendo que você, nesse desafio aqui, ó, use a Constituição. Se você acabou de ler, você já tem um concurso específico que você está estudando, certo? Cara, pula para a próxima disciplina. Pega a 866. Vê lá, provavelmente o seu concurso pede direito administrativo e pede a 8666. Cara, tem muitas questões. Também, tá? Se o seu concurso tem lá direito processual civil, faça tudo que a gente está falando aqui em direito processual civil. Lembre-se, edital em mãos para você não estudar o que não cai. Isso. Tá bom? Por isso que vem a importância do material enxuto. De você também ter feito o primeiro dia do desafio, para a galera que está chegando agora, pode fazer também o primeiro dia do desafio hoje, para você escolher uma estratégia efetiva de estudos. Você precisa definir um concurso que você queira fazer, tá? Porque isso vai facilitar muito. Senão você vai ficar estudando só de forma genérica aleatório. E sem objetivo. Cara, isso não funciona na minha opinião. Eu nunca recomendo que a pessoa faça esses cursos genéricos para concurso. Preparatório para concurso pra 2020. Tribunais. Cara, Mas tribunal qual concurso? Qual que é o seu objetivo? Isso atrapalha na motivação, na hora de criar hábito de estudos e na hora que você precisa colocar a mão na massa, você fala, o que eu vou estudar? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão pôr tudo que pode cair, não os limites do seu edital. Então você vai perder tempo. Por isso você tem que saber o que cai na sua prova, você tem que ter o edital em mãos, você tem que saber o que você está estudando. Isso, e você tem que ter o edital em mãos e ter a última prova, pelo menos, do órgão desse mesmo concurso que você está fazendo em mãos. Olha lá, o material enxuto está salvando. Tá, porque ele já está tudo separado, você não precisa ficar lá comparando se isso está no edital, se não está. A gente mostrou para vocês isso na prática aqui. O material, ele não é o ponto mais importante da sua preparação. Ele ajuda demais, demais mesmo. Só que o mais importante é você ter tudo que a gente está mostrando aqui, ter os fundamentos. Saber o que não cai. Saber o que tirar dele. Por exemplo, qual que é a diferença da Raquel lá que pegou nosso material, estudou 4 meses e passou no concurso, de outras pessoas que talvez estudaram 6, 7 meses com o nosso material e não conseguiram o mesmo resultado? Ela entendeu os fundamentos e conseguiu tirar o melhor dele. Se ela não tivesse o material, talvez ela fosse melhor do que pessoas que têm o nosso material, porque ela entendeu os fundamentos. Só que se você tiver fundamentos e ainda aplicar isso no seu material e tiver um material totalmente adequado, cara, o seu resultado vem do jeito que a gente mostra para vocês, até 10 vezes mais rápido. E é isso que acontece na prática, tá bom? Legislação especial é bem chato. É chato, né? Passar no concurso não é fácil, gente. Só vai ser difícil. Legal depois, viu? E depois ainda vai ter umas coisinhas chatas, que todo trabalho tem. É chato, mas chato mesmo é você pegar a legislação especial, estudar e não ter resultado. Você vai perceber, cara, depois que você ficar competitiva no primeiro concurso, e é uma das coisas que eu sinto falta de não fazer mais concurso, vira meio que um jogo. Você começa a se desafiar, você começa a chegar competitivo em vários concursos e, cara, é uma sensação legal, sabe? É desafio. Do mesmo jeito que vocês estão sendo desafiados aqui, o concurso é um grande desafio, certo? E se você entender o que você precisa fazer e começar a ter resultado, fica divertido. Você para de sofrer. Entendeu? Então coloquem isso na cabeça e vamos pra cima. Não, e a dor é temporária, o cargo é pra sempre, filho. Sempre vale a pena, tá? Pergunta pra Natasha, pergunta pra mim se valeu a pena. Cara, valeu. Foi a melhor opção que eu fiz na minha vida. Sem isso não teria nada do que eu tenho hoje. Certo. Nem a Natasha. Então agora é o momento. Inclusive, eu vejo muitas pessoas assim reclamando de na crise. Cara, a crise é o momento perfeito para você mudar. Tá? Crise pessoal, crise global, crise regional. Alguém mandou uma mensagem pra gente aí, querendo meio dar um tapa, assim, sabe? De, não, porque a vida de todo mundo tá ruim, vocês estão bem. Vocês estão bem. A gente fala, beleza, porque a gente trabalhou para isso. A gente não ficou omisso durante nossas crises pessoais, regionais. regionais. Tá lá, a gente podia estar lá na cama sofrendo agora. Ai, meu Deus, essa pandemia, socorro. Gente, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o quê? Ficar em casa? Então vamos fazer. Vamos fazer o nosso melhor em casa. Mas vamos continuar fazendo outras coisas, porque, infelizmente, a gente não tem o poder de fazer assim, nossa, tudo certo. É isso aí. Vamos arrumar o mundo. E quando você começa a pensar assim, o que eu posso fazer de verdade agora para mudar o meu futuro? A crise normalmente obriga você a pensar nisso. Eu sei que tem um monte de gente aí com medo de como que vai ser o emprego depois, que o mercado vai entrar em crise. Mas, cara, se você olhar para o quadro atual
e fazer o que tem que ser feito, que, por exemplo, você pode estudar e garantir sua aprovação no TJRJ, no TJ de Santa Catarina, você resolveu o seu problema. Você resolveu o seu problema da sua família, de pessoas que estão em sua volta. E isso vai se espalhando. Isso vai se espalhando e é muito melhor do que você ficar assistindo Netflix e falando, ai, como a vida dos outros é fácil, ai, como a minha vida é difícil. Quem não disse existe que é isso, fácil, né? tá bom? Existem pessoas que são mais disciplinadas e pessoas que são menos disciplinadas. E isso é uma coisa que você aprende, tá? Não é uma habilidade que mas nasceu depois com a que pessoa. vocês passarem no concurso, vocês vão ver isso. Alguém vai vir falar assim pra você, nossa, que legal, você passou, né? Você é inteligente. Exato. É um jeito de menosprezar. Filho, você não sabe o quanto que eu estudei, que eu me dediquei para chegar ali. É um jeito, para mim sempre foi assim, é um jeito de menosprezar às vezes a sua dedicação e um jeito de tirar o dela da reta, de falar, ah não, ele só passou porque ele tem aquela habilidade, ele teve um presentinho de Deus, que é uma inteligência. Cara, isso é uma mentira desgraçada. Isso é a maior desculpa que eu vejo, que eu fico extremamente puto com esse tipo de coisa, porque é sintoma de gente preguiçosa. Tá? E todo mundo pode ter pensado isso em algum momento. Eu também já pensei, mas você não pode continuar com esse pensamento. Isso tá bom? É natural do ser humano, né? Todo mundo que vê, as pessoas vê só que vê aquilo que a gente conquista, não vê o quanto a gente demorou para conquistar, né? Ó, e a galera tá perguntando aqui sobre TJ Rio de Janeiro, tal, tem dúvidas, cara. TJ Rio de Janeiro, nesse momento, é o concurso que eu recomendaria que todo mundo pode fazer. E é um concurso que vai te dar base, não só para o TJ do Rio de Janeiro, é claro que você vai estudar especificamente para ele, mas ele vai te dar uma base para vários e vários outros concursos. E ele está aberto. Então ele é perfeito para a gente criar essa estratégia de começo de estudo. Tá? E a gente não vai falar disso aqui no desafio, mas a gente tem uma playlist do TJ do Rio de Janeiro. A gente tem material, tem planejamento, tem mentoria automatizada, tem simulado. É só você entrar aqui, ó, na nossa bio, aqui no Instagram, ou entra no YouTube mesmo e põe Bitolei TJ Rio de Janeiro. Você vai ver todos os vídeos, tá bom? E eu recomendo que tudo que a gente está falando aqui, ele se aplica plenamente no TJ do Rio de Janeiro, TJ de Santa Catarina, que são concursos abertos, grandes oportunidades e que dá para você ter resultados se começar a estudar agora. Beleza? Não vai ser cancelado, não. Desgraça nenhuma. Vai ser prorrogado, provavelmente. Então, isso significa mais tempo para estudar. Isso é ótimo. Se você não está no nível competitivo de estudo, você pode e deve começar agora. Se você está no nível competitivo de estudos, você tem que ficar preocupado e estudar pra cacete, porque tá vindo um monte de gente atrás, aproveitando a quarentena, a galera aqui do desafio vai chegar voando, e você que está estudando, você tem que se manter lá na frente. Então não tem desculpa, tá bom? Quem for mais disciplinado vai ter resultado. Tá bom? Ó, até amanhã a inscrição do TJ Rio de Janeiro. Então, é isso mesmo. Então agora é a chance de você criar um objetivo e ainda, ó, provavelmente esse concurso vai ser adiado. Todos os concursos, provavelmente, tá? Pelo que a gente está vendo aqui do mundo que está acontecendo, provavelmente vai ser tudo adiado. Não tem condições de fazer uma prova com muita aglomeração em junho, gente. Pelo quadro que a gente está vendo aqui no mundo, certo? Então, provavelmente, quem começar a estudar agora vai ter mais tempo para estudar, porque isso vai ser prorrogado. Provavelmente tá bom? Tá? TJ Santa Catarina também. Não tem como cravar, mas é só você olhar no mundo. O Brasil ele está alguns meses atrás naquela evolução da pandemia. E os outros países ainda estão isolados. Eles estão fazendo isolamento. Então é muito provável que até junho a gente ainda tenha isolamento, principalmente, não isolamento em casa talvez, mas não vai poder ter aglomeração, prova de concurso, rave, jogo de futebol, tá bom? Essa é a realidade do mundo. Concurso e aglomeração também. Gente, a Dani falou assim, olha, estou estudando faz tempo, obrigado por colaborar. Não, a gente está sendo sincero. Que bom, mas ela está agradecendo. Não parar de estudar agora. Agora, minha filha, agora é desafio todo dia, até a próxima. Se você está voando nos estudos, você tem que ter confiança, tá? Mas você não pode chegar segura na prova e falar, não, garanti, cara, vou tirar o pé. Tá bom de estudar hoje. Fez isso, fodeu. Tá? Eu sempre me senti inseguro em prova, graças a Deus. Porque isso fazia eu estudar até no dia antes da prova. E estudar pra cacete. Então você tem que pensar nisso, porque isso faz diferença. Tá bom? Ó, alguém tá falando que não tem grana para viajar. Pô, aí você escolhe. Eu recomendo que você faça o esforço. Da região. Tá? É um salto de fé. A melhor grana que eu gastei na minha vida de concurseiro, além de alguns livros de doutrina que eu recomendo que todos tenham, foi gastar dinheiro para viajar e fazer prova e ter experiência de prova. Mas quando não tem, você não pode, fundo e vamos fazer. Se você não pode, pô, sei lá, você é de São Paulo, TJ São Paulo. TJ São Paulo, provavelmente ao final do ano, começo do ano que vem, a gente já vai ter notícia de prova. Então você pode focar nesse concurso. Você pode, além do TJ São Paulo, focar em concursos regionais. A Prefeitura de Mogi está aberta. Tem cargos ótimos lá dentro, com carreira boa.
Então, aí é questão de se adaptar. Dá uma olhada de novo naquele primeiro desafio. Tá? No primeiro desafio a gente fala muito disso. Gente, fechou então? Bora para o desafio. O desafio está lançado. Meta data é meta cumprida. Desafio 4. Quero ver vocês postando aí que vocês estão lendo a lei, que vocês estão conseguindo. Marca a gente. Hoje, domingão, quem puder, faça o desafio duplo, tá? Você está começando, estuda toda a Constituição, faz as questões. Se você está começando agora, está atrasado no desafio, pega, faz o de hoje e volta lá e começa a fazer do 1 para frente. Você vai conseguir e vai valer a pena. Com isso, você vai garantir sua aprovação.